Oi gente, eu sou a Dani Lambriski, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Hoje eu tô aqui com a Júlia Vitória! Yes! Estamos juntas aqui, ai que legal! Ai, que alegria ter você aqui com a gente no canal! Yes! Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz que tá tudo certo, muito bom estar aqui com vocês. E olha, eu vou te falar, o pessoal mandou perguntas lá no Instagram e eu quero saber se você tá preparado pra responder. Ah, estamos preparados? Caraca. Sim, a gente teve um testezinho aqui agora, então eu acho que tá tudo bem. Agora, depois daquele teste, depois daquela brincadeira do outro vídeo, agora você tá tranquila. Agora I'm ready. Entendi. Então, pegar aqui, ver o que o pessoal mandou. E a primeira pergunta, o pessoal quer saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Como tudo começou? Compartilha um pouquinho com a gente. Primeiro, quantos anos você tem? Eu hoje tenho 19 anos, mas assim, essa questão de ministério, quando tudo começou mesmo, foi com uns 15 anos, 14 para 15. Daí sempre cantando na igreja, desde pequenininha, ministério infantil, adolescente, jovens, grupo de louvor, mas nunca viajava fora e também nunca, assim, gravava cover, vídeo assim, mas com os 15 anos foi quando começou, que eu conheci também o meu produtor, o Ananiel, e também o Fausilino, que trabalha com a parte de vídeo, da produção visual. E a gente começou a gravar e lançar esses covers que eu tinha 15 anos, e daí foi assim, tudo do noite pro dia, assim, boom, mudou. E daí foi assim, foi vídeo, postamos, daí começamos a receber convites para ministrar nas igrejas locais da região, do estado onde eu moro, igrejas conhecidas nossas, de amigos, família, parente, poder estar viajando, servindo, né, ministrando na igreja deles, também fora, no Brasil. E daí veio o contrato com a gravadora, daí foi tudo acontecendo assim. Depois do outro, uma coisa depois da outra, foi assim, a gente viu a mão de Deus em tudo isso. Amém. E estamos aqui hoje, pela glória de Deus. E como é que você conheceu esses produtores? Como é que foi o vínculo aí? Só Deus pra fazer uma coisa dessa. Foi no primeiro congresso de adolescentes na minha igreja. Na época, a líder era a Roberta, e ela convidou o Ministério Avivar para ministrar na nossa igreja. Só que não deu certo para a banda original vir para os Estados Unidos junto com a Fernanda, o Thiago e o pastor. Então deu certo para o Thiago, o pastor Vado e a Fernanda. Só que eles tiveram que trazer outros músicos. Então, para tocar o teclado veio o Ananiel, para tocar a bateria veio o Fausilino e mais 2 músicos. Mas aí a gente se conheceu na igreja, veio até a esposa do Ananiel. Daí eu cantei algumas canções no culto. E daí a Roberta até falou assim pra minha mãe: nossa, Ana Paula, você tem que conversar com o Daniel, ver se vocês podem gravar alguma coisa, pra ele conversar com a Júlia assim. Daí fez essa ponte lá. E a gente conversou, a gente tomamos um café, conversamos sobre o ministério, sobre os planos de Deus, qual o próximo passo, e ali começou tudo, que é ali que gerou a ideia dos covers também. Uau, gente! Foi bem assim. E hoje, como é que, assim, porque assim, você é bem nova. E você já tem uma plataforma e uma influência muito grande. Quanto que você se realizou assim, tipo, nossa, olha o que tá acontecendo, ou nossa, isso que tá acontecendo na minha vida é gigante. Tipo assim, teve um momento assim, assim, né? Você, uau. Demorou um pouquinho cair a ficha, porque eu acho que às vezes as coisas vão acontecendo. E a gente mesmo, como ser humano, tem esse negócio assim, de às vezes nem, perceber, ou entender tudo que tá acontecendo ao nosso redor, porque é tanta coisa. Mas chegou um momento que eu, olhava pros números de visualizações, ou o que era, seguidores, o que fosse. E a gente olhar assim, nossa, são X tantos de pessoas que em algum momento da sua vida parou pra escutar essa música que a gente lançou, ou esse pequeno vídeo, e de alguma forma foram impactados por aquilo que foi falado, que foi cantado, que foi ministrado. Da mesma forma que eu sou uma entre bilhões de pessoas que assistem vídeos de outros ministros, outros pastores, o que for, e sou abençoada. Então eu falei, é realmente
muito importante a influência e assim, a responsabilidade que a gente tem com a vida das outras pessoas. Passando um filme na minha cabeça, assim, porque eu cresci nesse environment de líderes de louvor e tal, mas assim, crescendo não tinha gente jovem, assim, sabe? Eram pessoas mais velhas. Desculpa, pai, desculpa, Nívia Soares, mas eram pessoas, né, mais adultas e mais maduras, né? Então, assim, é muito legal também hoje poder ver pessoas tão jovens, tão novas e que carregam uma unção, a presença de Deus tão forte na vida delas. E como é que você faz hoje, assim, pra não deixar isso entrar na sua cabeça ou pra não querer sempre mais, sabe? Ou fama por si só. Sim. Do nada foi, assim, entregue uma plataforma, seguidores, muito assim, vamos dizer, visibilidade. De uma forma muito rápida e numa idade muito jovem. Então, era muita informação na minha cabeça. Assim, pra você ter noção, a minha vontade nunca foi de crescer nessa área musical, assim, de carreira através da arte, através da música. Eu tinha vontade, assim, igual qualquer teenager, vai pra escola, faculdade, se forma e tem seu trabalho. Daí tudo aconteceu assim e eu sei que a minha base, assim, minha família, meus pais, que realmente, assim, falaram a real, tipo, esse é o seu ministério, assim, é a sua vida, mas você precisa fazer as coisas conforme a vontade de Deus e ter uma visão clara de que não é essa visibilidade que te sustenta, mas é a graça e o favor de Deus na sua vida. Então, quem é você se isso tudo do nada sumir, né? Daí a resposta dessa pergunta, dependendo dela, né, fala muita coisa. Ai, graças a Deus pelos nossos pais, né? Que nos auxiliam, que falam a verdade pra gente. Confronta, né? Confronta. E houveram profecias. Sim. Eu acho que eu vi em algum lugar que houveram profecias. Sim. E como é que foi? Foi na época que minha mãe ainda estava grávida, que assim, não a minha gravidez, mas a gravidez dela, da minha gestação, foi algo bem delicado, assim. A minha mãe já teve complicações anteriores, assim, com outras gravidez que não deu certo. E quando ela soube que ela estava grávida de mim, ela passou 8 meses, assim, da gravidez, só descansando de cama, porque houve algumas complicações e para não arriscar nada, foi uma gravidez de risco, mas para não ter o risco de não ir até o fim, ela teve que ter esses 8 meses de repouso, então assim, sem trabalhar, sem fazer absolutamente nada. E nessa época que ela estava de repouso, teve um pastor que ia assim, diariamente orar, o pastor Carlos, e eu esqueci o nome da esposa dele, mas eles são muito queridos. Eles iam orar, fazer visita, e naquela época minha mãe nem assim ia pra igreja assim, evangélica, ela era católica na época. Meu pai não tava na igreja naquela época também, mas ele ia lá, orava, fazia visita, e ele profetizou sobre a vida da minha mãe, sobre a minha vida, que Deus tinha me escolhido desde o ventre nessa questão do louvor, de ministra de louvor para espalhar o evangelho através disso. E minha mãe nem assim entendia direito essa questão de profecia, mas percebeu, né? Amém. E daí hoje a gente olha pra trás e fala assim, nossa, quem diria, né? Uau. Então, e essa foi uma de muitas, e Deus só vai confirmando. Amém. Graças a Deus. Amém. E quando você cresceu, assim, seus pais falaram sobre isso com você ou não? Então, eu comecei a ir à igreja foi com 7 anos de idade. Então até esses 7 anos de idade eu não conversava muito, até que eu não entendia. E a minha mãe conheceu Jesus mesmo quando, nessa época que a gente foi pra igreja, que eu entrei com 6, 7 anos. E o meu pai, logo em seguida, ele voltou pra igreja, que na verdade ele nasceu num berço evangélico, só que ele deu uma distraída aí no meio do caminho, e daí ele voltou. Então, quando a gente realmente conheceu a Jesus, começamos a ir para a igreja, daí, né, a gente vai entendendo as questões de profecia, plano de Deus para nossa vida. Daí a minha mãe realmente foi vendo as coisas acontecendo, comecei a cantar na igreja, grupo de louvor, de adolescente, tudo acontecendo, daí ela, nossa, isso aqui que Deus falou e tal. Então foi mais nessa época que a gente realmente começou a conhecer a igreja, Jesus,
que a gente foi vendo, né? Sério mesmo essa questão. É. E você ficou ansiosa para que as coisas acontecessem ainda mais rápido naquela temporada? Eu ficava ansiosa mais em questão, assim, da responsabilidade de ministrar nas igrejas. Eu pensava assim, meu Deus, o que eu vou falar pra esse povo? O que eles querem de mim, meu Deus? Daí eu ficava assim, muito ansiosa, falava, Senhor, eu não sei, eu não consigo, mas é nessa posição assim, que o Senhor quer que a gente esteja, que daí Ele faz através de nós, né? Mas teve uma época que eu fiquei bem ansiosa e preocupada, assim, em questão de viagem, de ministério, que eu acho que muita gente ficou também, foi na época da pandemia, assim, quando tudo parou, aqui e no Brasil. Daí eu fiquei assim, nossa, eu vou ter que estudar, fazer uma faculdade, arrumar um trabalho, porque não vai dar mais pra viver dessa vida de ministério, de viajar, Daí eu fiquei assim, Jesus, o que eu faço? Então, essa época foi assim, bem Deus tratando, né? Tratando o coração. E agora me fala, vai, você é sempre doce, você é sempre tranquila? Então, eu tenho umas minhas manias assim, meio esquisitinhas.